Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Que nesse dia a bênção, o favor, a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Que você possa, nesse dia, ter respostas às suas orações e que seja um dia com muitas boas notícias batendo a sua porta. Que aquela oração que você tem feito há muito tempo, que hoje seja o dia que o Senhor responda aquela oração. Aquele milagre que você tanto espera, que seja hoje o dia desse milagre ser realizado. E aquela bênção que já está prometida para você e que você ainda não se apropriou dela, que hoje seja o dia de você se apropriar literalmente e desfrutar dessa bênção em nome de Jesus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Nós vamos ler uma parcela boa do texto e vamos ser abençoados e edificados pela palavra de Deus. Então, se você puder, abra a sua Bíblia aí comigo, vamos fazer essa leitura, senão essa referência estará aqui na descrição do vídeo e você pode acessar sempre que quiser. Então, assim está escrito na palavra de Deus. Evangelho de Marcos 11, versículo 20. E, passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis aqui a figueira que o Senhor amaldiçoou, ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Palavra, extraordinária, uma conclusão de uma experiência que Jesus teve ali junto com seus discípulos, quando eles buscavam numa figueira os figos, a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha frutos, e Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca e morre. A figueira, ela é uma das árvores, uma das frutas, o figo, a figueira é uma das frutas que representam o povo de Israel. Mas o que eu quero cercar com você aqui é exatamente o versículo 24, que diz assim: Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. A fé, ela trabalha com certezas. Quando nós exercemos fé, nós não estamos fazendo para ver o que vai acontecer. Nós estamos determinando no nosso coração convicções, certezas. Quando nós exercemos fé, nós estamos dizendo para nós mesmos e dizendo também no mundo espiritual coisas que nós temos certezas que vão acontecer. Ou seja, lá em Hebreus 11:1, a palavra diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, quando nós estamos aqui olhando para essa palavra, Jesus, ele confirma mais uma vez essa palavra, porque ele está dizendo aqui, olha, que você crê que já recebeu. Ou seja, ele coloca o verbo no passado, crê que já receberam, porque é assim que nós exercemos fé. E como que nós podemos ter uma fé eficaz? Quando nós temos expectativa nas orações que nós fazemos. Nós movemos, em primeira instância, a nossa fé através da oração. A oração é um dos mais expressivos exercícios de fé que nós podemos fazer. Quando você ora, você está exercendo fé.
você está falando com o Senhor, você está pedindo, apresentando a Deus as suas petições. Existem orações de diversas formas, de várias naturezas. Existem orações que você faz clamando, orações que você faz no ambiente de desespero, de sufoco, sabe, nos limites. Existe aquela oração que você faz diariamente no seu devocional a Deus. Existe aquela oração que você faz por outras pessoas. Existem as orações que nós fazemos agradecendo a Deus. Então, existe uma série de orações, de formas de orar que nós temos, e a cada momento requer um tipo de oração. Mas cada uma dessas orações deve ser feita com fé. Devemos acreditar, ter certeza daquilo que nós pedimos a Deus. E esse exercício de fé, ele nos leva a alcançar o milagre, as bênçãos de Deus. Entenda uma coisa, o milagre, ele não é resultado da necessidade. Não. O milagre é o resultado de um exercício de fé. A fé, como eu sempre digo aqui, e já ouvimos isso em tantos lugares, a fé é a mão que alcança o milagre. Essa forma de buscar a Deus com fé é quando você não tem dúvidas daquilo que você está pedindo. E como que eu estabeleço fé no meu coração? O princípio geral desse nosso canal, a base com as quais nós constituímos esse canal, que é exatamente isso: orar a palavra. A nossa fé, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, para eu exercer fé genuína, eu preciso conhecer o que Deus diz em sua palavra. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. Então, se eu quero exercer fé, se eu quero ter uma oração eficaz, uma oração cheia de fé, ela precisa ser uma oração que se baseia na palavra de Deus. Ou seja, eu conheço a palavra e eu oro e a resposta vem. Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu posso muitas vezes estar orando sem entendimento daquilo que eu estou orando. É certo, a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Tem essa passagem que diz que o Espírito Santo ele intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Esse momento é o momento em que nós estamos angustiados, no momento que nós não temos condições de orar, as lutas estão muito difíceis, são momentos em que o coração da gente está pesado, e esse momento em que você apenas consegue murmurar, é o momento que você não consegue verbalizar direito as coisas. O nível de angústia, de sofrimento é tão grande que o Espírito Santo precisa interceder por nós. Mas, em geral, nossa oração precisa ser um diálogo estabelecido com Deus. Quando o texto fala que nós não sabemos orar como que convém, ele não está dizendo que nós não podemos vir aprender a orar como convém. E orar como convém é exatamente nós basearmos a nossa oração naquilo que são as promessas, os princípios e os valores de Deus em sua palavra. Ou seja, à medida que você conhece, à medida que você entra com essa palavra no seu coração, a sua oração, ela vai ao encontro da oração que Deus deseja ouvir dos seus lábios. Nós não podemos pensar que sempre nós não oramos corretamente. Aquele texto é um texto específico para dizer que às vezes a motivação do nosso coração não está correta, às vezes nós estamos buscando apenas o nosso desejo, as nossas vontades, buscando coisas que vão ferir aquilo que é a vontade de Deus pela nossa vida, e nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Mas isso não é sempre. O que Deus espera é que nós conheçamos a sua palavra e oramos conforme a sua palavra e venhamos obter resposta às nossas orações. Por isso, como eu disse, repetindo mais uma vez, para que fique gravado no seu coração, o propósito do nosso canal aqui é orar a palavra, alinhar a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas de Deus. Eu preciso conhecer o que é isso, porque é a forma que Deus estabeleceu para nos abençoar. Ou seja, voltando aqui ao contexto, costurando essa coxa de retalhos que eu trouxe aqui, juntando esses pedaços, o texto diz que se você disser e você orar, crendo
você já recebeu. Então, por isso, digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como que eu posso crer que já recebi alguma coisa? Quando eu oro baseado na palavra, na vontade, naquilo que é o que Deus tem de propósito para a nossa vida. Esse é o princípio básico da nossa oração. A nossa oração precisa de respostas. E às vezes as respostas vêm como um milagre, como um sinal de Deus, como uma palavra de direcionamento, uma palavra de conhecimento. Existem muitas formas de Deus responder a nossa oração. Por isso que nós temos que nos atentar para a maneira como nós fazemos a nossa oração. Precisamos crescer, amadurecer nessa relação com Deus. Pensa um bebezinho, né, que tem lá 1 ano, 2 anos, e ele comunica com a sua mãe através do choro, é aquele chorinho, às vezes um choro mais alto, e a mãe percebe pelo tipo de choro da criança, a mãe sabe se ele quer mamar, se ele fez xixi, cocô, se ele está com frio, se ele está sentindo alguma dor, se ele está com algum incômodo. A mãe conhece, ela tem o ouvido apurado. À medida que a criança cresce, ela já consegue falar alguma coisa, água, papá, e a mãe já sabe, está com sede, quer comida. Cresceu um pouco mais, já consegue elaborar palavras inteiras. Depois ele consegue fazer frases, depois ele consegue fazer os seus pedidos. E aos poucos essa criança aprende a buscar o que ela deseja com as próprias mãos. E depois ela vai até os seus pais. À medida que você vai crescendo, a sua forma de dialogar com seus pais, ela vai cada vez mais evoluindo. Assim também deve ser a nossa relação com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, melhor fica a nossa comunicação. Nós podemos articular melhor as palavras, colocar as palavras adequadas e certas, entender o mundo espiritual, observar e conhecer as respostas que Deus tem para nós. Ou seja, é um processo que nós vamos evoluindo nessa relação com Deus e crescendo espiritualmente. Por isso, o Senhor Jesus diz: digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, pela tua presença e o teu favor na nossa vida. Nós precisamos aprender contigo, Senhor, a fazer as nossas orações cheias de fé. Por isso eu peço que o Senhor visite agora cada pessoa que está recebendo esta oração e esta palavra, e que o Senhor venha trazer encorajamento para que essa pessoa leia a tua palavra diariamente, conheça e tenha revelação, que cada texto, cada versículo que esta pessoa que está me ouvindo agora abrir da Bíblia e ler, ela não vai ficar sem entendimento. Talvez uma pessoa que já leu tanto e nunca conseguiu entender um versículo da tua palavra, Senhor. Mas nessa noite eu peço que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa, que o teu Espírito Santo abra a compreensão dela para que ela possa ler a Bíblia, entender a tua palavra e aplicar na sua vida, Pai, cada aprendizado que ela conhecer. Porque eu sei, Deus, que a palavra do Senhor é uma carta de amor que o Senhor escreveu para os seus filhos e o Senhor deseja que nós venhamos entender. Por isso eu peço, traz revelação ao coração dessa pessoa que ouve essa mensagem. Traz bênção, traz o teu favor, traz a tua graça. E hoje eu oro conforme essa palavra. Eu oro crendo que cada pessoa que está aqui, que precisa de cura na alma, ela receba. Cada pessoa que precisa de cura, Pai, física, eu creio que ela já recebeu. Cada pessoa que precisa de um milagre financeiro, eu creio que ela já recebeu. Cada pessoa que precisa de um milagre nos seus relacionamentos, eu creio que ela já recebeu. Cada pessoa que precisa de um milagre, Pai, no seu casamento, na sua família, na relação com os seus filhos, eu creio que já recebeu. Pai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está aqui nesse vídeo. E eu creio que cada uma delas já tem recebido favor e graça em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.